falando aí sobre a escatologia. Prazer, eu sou o pastor Ricardo Oliveira e vamos falar um pouquinho sobre escatologia. O que é escatologia? Essa é a primeira mensagem que eu quero trazer hoje, tá? No livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, dando continuidade, vai falar assim: 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Bom, quando nós olhamos, o termo escatológico, o que é escatologia? Bom, você já deve ter se perguntado isso, O que é escatologia? O que vai acontecer no fim dos tempos? Como será o fim de todas as coisas? A escatologia, ela é o estudo das últimas coisas, tá? E ela vai falar sobre a consumação de tudo e daquilo que Deus pretende fazer no final. Sim, conhecer o fim de tudo pode nos ajudar a melhorar no presente momento, tá? Pode nos ajudar a melhorar nesse presente momento, deixando claro que o fator escatológico não tem como propósito trazer algum medo, insegurança ou incerteza ao seu coração, muito pelo contrário, mas tem como propósito trazer a você a verdade conhecida e manifesta para que você possa, a partir daí, ter as suas escolhas. Bom, e qual é o significado da palavra escatológica? Do grego eschatos, que é último, e temos o logos, que é o estudo da palavra. Ou seja, a escatologia, ela vai falar sobre o estudo das coisas finais ou das últimas coisas. E ela trata de assuntos importantíssimos, tais como o retorno de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o juízo final, céu e inferno e a eternidade. Esses são os assuntos que é tratado dentro da escatologia. E temos aqui então um panorama histórico e escatológico, ou histórico da escatologia. No Antigo Testamento, os profetas tais como Isaías, Ezequiel, Daniel, falavam do dia do Senhor, trazendo aí então a esperança messiânica futura e falando sobre a restauração de Israel. Lá no judaísmo, no primeiro século, havia uma expectativa de um Messias libertador, visto que Israel esperava então o Messias que viesse libertá-los da opressão de Roma. Mas na realidade, quando o Messias veio, ele veio para um outro propósito. Os fariseus criam na ressurreição de Jesus Cristo e os saduceus não. Mas lá no livro de Atos, capítulo 23 e o versículo 8, Atos capítulo 23 e o versículo 8 fala assim, porque os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus conheciam tanto uma coisa quanto a outra coisa. No Novo Testamento, sendo assim, Jesus então vai inaugurar o já ainda não é o reino de Deus. Jesus ele chega no processo da inauguração para poder então falar sobre o reino de Deus, falar sobre a grandeza de Deus. A igreja primitiva, ela vivia então naquela esperança do retorno imediato de Cristo, que é dito como Maranata, a hora vem Senhor Jesus, lá em 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 22, 1 Coríntios, capítulo 16 e o versículo 22, o qual vai dizer assim: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo seja anátema, maranata. Então ele fala sobre o amor a Cristo e depois ele fala sobre a ideia do maranata. João escreveu então Apocalipse num contexto da perseguição do Império de Roma, no ano 95 depois de Cristo.
E quais são aí as visões escatológicas? Falando sobre a visão escatológica, existem por aí hoje várias vertentes falando sobre este assunto. Temos aí, então o pré-milenismo. Sim, o pré-milenismo, ele fala que Cristo voltará antes do milênio literal. Sim, ele defende o governo de Cristo sobre toda a terra num período aí de 1000 anos. Depois temos o milenismo. O milenismo, ele é simbólico, ou seja, ele vai falar que a igreja vive esse tempo agora de maneira espiritual, né? Após Jesus ter vindo, após Jesus ter manifestado a sua glória, feito tudo o que fez, agora a igreja está vivendo isso no contexto espiritual. Agora a igreja está vivendo isso nesse contexto, mas temos várias vertentes e vamos estudar. Uma coisa importante a ser dita aqui, meu amado, é que há quem crê, né, que Cristo vem antes da tribulação, há quem crê que Jesus venha no meio da tribulação e há quem crê que Jesus vem pós a libertação, né? Independente se ele vai vir antes, no meio ou pós, uma coisa é certa, ele virá. E quando ele vier, independente da escola que crê que ele é antes, que ele é no meio ou é depois, independente disso, né, independente quem defenda uma tese ou defende outra tese, o fato é que Cristo virá, e quando vier, haverá o arrebatamento da igreja, haverá uma igreja glorificada em Cristo. A igreja vai triunfar, né? O pós-milenismo fala sobre a igreja que triunfa e prepara a terra para o retorno de Cristo. De fato, Jesus volta depois de um tempo, né, de paz e evangelização. Bom, por que então estudar a escatologia? Porque primeiro ela é bíblica e é importante falar sobre este assunto. 27% de toda a Bíblia é profética, ela fala sobre a profecia. Mais de 300 passagens falam sobre a volta de Jesus, porque porque ela gera esperança. Que esperança é essa? A esperança do futuro, que vai sustentando a partir da fidelidade no presente, e também porque nos prepara para viver em santidade. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo. 1 João capítulo 3, versículo 3. Então, por isso falamos da escatologia, por isso falamos da volta de Jesus. Sim, e a pergunta que eu quero te fazer neste momento é: será que você está preparado para a volta de Cristo? Será que eu estou preparado para a volta de Cristo? Será que realmente nós estamos vivendo como alguém que crê, né, que o tempo está próximo? Será que a igreja crê realmente que Jesus está voltando? Será que nós temos realmente pregado, falando sobre o Evangelho e falando sobre a urgência do retorno de Jesus e sobre o amor de Jesus para com o homem? Sim, se estamos fazendo isso, estamos no caminho certo. E claro que o Senhor possa, né, abrir os nossos olhos e ajudar-nos a discernir os tempos e a nos ensinar a viver com propósito, santidade e vigilância. Que nós não venhamos a ser pego de surpresa, mas que estejamos firmes, guardando a vinda de Jesus, e sim a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Apocalipse 22:20 fala: ora vem Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5:2, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. E Tito 2:13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus. Que essa mensagem possa trazer aí sobre o seu coração a esperança pela qual você precisa. Na nossa próxima mensagem, falando sobre a escatologia, vamos falar sobre os sinais do fim. Que Deus abençoe e até o próximo encontro com Deus.